Sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E o título da mensagem de hoje será o seguinte: o que significa ide e fazei discípulos? Nós vamos saber o significado aí dessa frase que Jesus falou para nós sobre irmos e fazermos discípulos. Vamos dar início fazendo a nossa leitura bíblica. Está localizada aí no livro de Mateus, capítulo de número 28, versículos de número 19 e 20, que diz o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Dizendo aí para você, portanto, que esta linguagem que eu li é diferente desta que está aqui na leitura bíblica de hoje para você, mas é a mesma palavra. Olha só o que vamos descobrir aí sobre essa frase bíblica e icônica que Jesus deixou para nós, seus servos, seus discípulos. Antes de subir ao céu, Jesus deu a seguinte ordem: portanto, ide e fazei discípulos a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, versículo 19, e eu também li o 20. Este versículo é um dos mais conhecidos na Bíblia. Ele é muito lembrado, principalmente quando o assunto é a evangelização. Embora a sua aplicação sirva corretamente a esse propósito, poucas pessoas conhecem um detalhe importantíssimo dessa passagem. Por conta disso, ultimamente é comum ver pessoas interpretando e aplicando a frase ide e fazei discípulos de forma equivocada. Mas hoje vamos tirar todas as dúvidas a respeito desse ide de Jesus. E a pergunta que começa aqui para nós é: o que significa ou qual era o significado do ide? É comum ouvir alguém dizer que temos que fazer o ide que Jesus ordenou, porque o ide é uma tarefa da igreja. Normalmente, quando se interpreta esse versículo, a ênfase é colocada sempre no ide. O mesmo acontece com a passagem correlatada em Marcos, onde geralmente é destacado o ide por todo o mundo, como está escrito em Marcos 16, versículo 15. Confesso que nunca tinha visto problema nessa interpretação, até que certa vez, de maneira que fomos e vamos ser questionados acerca de um excelente trabalho de evangelismo. Muitas pessoas elas se questionam e nós também nos questionamos o que é um evangelismo, E nós vemos que em determinada denominação estava acontecendo esse evangelismo. O problema é que tal denominação é um centro de heresias. E a pergunta que começa para você e para mim neste momento é: o que é uma heresia? Vamos saber o que é uma heresia? Heresia significa literalmente escolha e vem do termo grego airesis, mas devido à forma com que ela é aplicada, o âmbito religioso, muitas pessoas passaram a ter dúvidas quanto ao significado da palavra heresia, E nós vemos que essa palavra heresia vem do termo que significa escolha. Essa Septuaginta, na versão grega do Antigo Testamento, ela é sempre utilizada no sentido, ou seja, no significado original da palavra, sem qualquer conotação pejorativa. E a palavra heresia
ela passou a designar alguns conceitos específicos, né? De um modo geral, todas as aplicações da palavra heresia no Novo Testamento têm em comum o sentido denotado de partido ou sectarismo, né? Em Atos dos Apóstolos, por exemplo, a palavra heresia é utilizada para se referir aos saduceus, né? Você vai ler aí Atos dos Apóstolos 5:17 e vamos também falar sobre os fariseus, Atos dos Apóstolos 15:5 e Atos 26:5 e até os cristãos de Atos, capítulo de número 24, versículo 5, Atos 14, né? E também vamos ler o Atos dos Apóstolos 28 e 22. O versículo 14 aí ainda é do capítulo 24. Então, nós temos exemplos, né, de heresias sendo utilizado aí no meio desse povo aí, dos saduceus e dos fariseus, e até também no meio dos cristãos, porque tem que haver uma vigilância, Então, esse partido aí, que muitas pessoas estão de maneira errônea entrando nessa questão de grupos, né, de heréticos, é muito problemático, de maneira que o cristão tem que estar atento a não entrar no meio desses grupos heréticos, né? Em 1 Coríntios 11, versículo 19, o apóstolo Paulo aplica a palavra heresia para o quê? Para se referir aos partidos que aparecem no meio da igreja, ocasionando divergências devido a um ponto de vista diferente, gerando divisões, né? E esse tipo de comportamento foi reputado pelo apóstolo em Gálatas 5, versículo 20, como a obra da carne, né? Então, para você entender aí sobre as obras da carne vezes as obras do Espírito, e também quem são os fariseus e o fermento deles, eu vou colocar na descrição desse vídeo logo abaixo estas duas mensagens e você ouça e se edifique para você conhecer mais aí de que maneira são introduzidas essas heresias. Muitas das vezes você pode ver alguém, de certa maneira, fazendo a obra, né? Aí você pode até se perguntar ou falar o seguinte: pelo menos eles estão fazendo o ID que o Senhor ordenou, né? Então é aí que nós temos que perceber que talvez o problema com essa interpretação aí é tão popular. Minha resposta e a resposta também de muitos estudiosos foi que, de uma forma e de outra, é que nós temos que entender qual o verdadeiro significado do ID. Quando falei que poucas pessoas conhecem um detalhe importante nessa passagem, eu me refiro ao modo do que o texto é construído no texto grego. Sem entrar em muitos detalhes cansativos sobre a gramática grega, podemos dizer que o verbo id, né, que essa palavrinha é constituída aí por o ide, não é estar no imperativo. Na verdade, o id está no particípio, qualificando o imperativo da frase. Isso significa que, no grego, a ordem dada por Jesus Cristo é fazei e não ide. Entendeu? Aqui você tem que prestar muita atenção no que está sendo falado neste momento. Há uma diferença muito grande do ide para fazei discípulos, né? Nessa sentença, o ide apenas determina a maneira pela qual a ordem de se fazer discípulos é cumprida. Mesmo com esse detalhe, como já disse, nunca vi problema na interpretação popular que o ide como sendo a ordem da sentença, né? Afinal, podemos fazermos discípulos, devemos ir. A questão toda é que, através dos argumentos de muitas pessoas que são interlocutores, né, que perguntam às pessoas que estão ouvindo, dá para a gente perceber que elas estão concentradas no ir, no apenas ir. E elas enfatizam sobre tudo o id.
de fato que estão indo, mas o ponto-chave aqui é o indo para onde? Indo fazer o quê? São duas perguntas aqui que está sendo falada para nós. Indo para onde? Indo fazer o quê? Para onde é que você está indo? A pergunta para você. E indo fazer o quê? Uma certa feita, o apóstolo Pedro disse para o Senhor Jesus, dizendo: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Então não adianta nós querermos ir para lugares assim assado, nós querermos montar aí formas mágicas para querer sermos salvos, para querer preencher algo que só Deus, o Senhor Jesus, pode preencher o vazio da nossa alma, só Jesus quem pode. É por isso que vem essa pergunta: indo para onde? Onde é que você acha que você está indo? Sem Jesus Cristo. E você pensa que você está fazendo o quê sem Jesus Cristo? Você não está fazendo nada. Quando nós temos Jesus Cristo, nós sabemos o que iremos fazer e para onde nós vamos. Para onde nós vamos, Jesus? Se só Tu tens palavras de vida eterna, para onde que nós vamos? Se só Jesus tem as palavras que nós precisamos para viver. É só Ele que tem essas palavras de vida eterna. Nós podemos procurar muitas fórmulas mágicas de saciar o desejo da nossa alma, de buscar o preenchimento interno, mas só Jesus é que pode fazer isso. Não adianta nós querermos correr para um lado, correr para o outro, buscar livro ali e buscar uma fórmula ali e correr aqui, não sei para onde, que não sei para onde, acaba que vai para lugar nenhum. O caminho é Jesus. Jesus falou na sua palavra que Ele era o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, se Ele é o caminho, se Ele é a verdade, se Ele é a vida, por que as pessoas andam por aí procurando coisas ou situações para se preencher, sendo que só Jesus é quem preenche a nossa alma, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então você tem que entender para onde é que você está indo e fazer o quê. Se você está perdendo tempo por aí, cuidado, viu? Porque esse negócio de você ficar perdendo tempo com coisa que não vai trazer benefício nenhum para você é perigoso para a sua alma. Porque muitas pessoas estão perdendo tempo brigando, muitas pessoas estão perdendo tempo lendo coisas que não edificam, muitas pessoas estão perdendo tempo indo atrás de conversa de pessoas que não tem nada de Deus, não entende a palavra de Deus, não serve a Deus, é uma pessoa que criou uma fórmula assim assado. Então cuidado com isso. Cuidado, tá bom? Então, o que também significa aí essa fala, fazer discípulos? O problema não está no entendimento do significado do it ou da forma com que ele é aplicado. O problema está na falta de compreensão acerca do que realmente é a ordem fazer discípulos. Qualquer um pode ir. Uma seita pode ir, uma denominação e pregar heresias pode ir, até mesmo um incrédulo pode ir. Mas fazer discípulos é que não é para qualquer um. Para que não houvesse dúvida, o próprio Jesus nos esclarece que somente pela pregação do Evangelho podemos fazer discípulos. Marcos 16:15. Eu vou colocar aqui, bem no início desta mensagem, o que é o Evangelho. Eu te convido a ouvir essa mensagem, o que é Evangelho, porque somente através dessa mensagem da pregação do Evangelho é que podemos fazer discípulos. Aí então você vai conhecer aí um pouco mais do que é o Evangelho para você entender o que é fazer discípulos. Então, sem o Evangelho verdadeiro, é possível fazer espectadores para cultos. É possível fazer um público para as apresentações da igreja. É possível fazer consumidores para o mercado gospel, clientes para campanhas santas, ativos para o relatório financeiro do mês. Não só será possível fazer discípulos como Jesus ordenou. Somente a mensagem que expõe a verdade sobre o pecado aponta para o Cristo. Eu vou colocar no final dessa mensagem aqui também uma mensagem do que é o pecado.
Você ouça e se edifique também no final desta aqui. E outra mensagem que tem a ver com esta mensagem. Tudo que eu estou falando aqui, você vá lá e escute para você entender esta mensagem aqui do dia de hoje. Então, essa mensagem, ela não é seletiva. Ela não está interessada em quem pode oferecer mais ou menos. Ela não está fundamentada no mérito humano. Mas essa mensagem iguala a todos os pecadores à condição de inimigos de Deus, a menos que sejam reconciliados com Ele através de Cristo. Daí entendemos a ordem: ide fazer discípulos em todas as nações. O próprio comprador, por Cristo, provém de todos os povos. Ou seja, o povo comprado por Cristo provém de todos os povos, línguas e as nações. Estes discípulos estão e devem ser batizados como sinal de que foram regenerados. E o que é ser um regenerado? O que significa aí essa frase? O regenerado é um ato exclusivo de Deus na vida do homem, é o novo nascimento, e transformando, inclinando ao mal em uma disposição para fazer o bem, capacitado através do Espírito Santo e fazer aquilo que é correto diante dele. A verdade é que o homem precisa nascer de novo, e isso é uma necessidade da regeneração, que é um dos pontos centrais aí da teologia cristã. Então não apenas basta ir. A ordem do mestre é que façamos discípulos. Como faremos isso? Simples, indo pelo mundo pregando o evangelho. Até podemos continuar encarando o id como imperativo, desde que esse nosso ir necessariamente resulte no ir de pecadores a Cristo através da palavra pura de Deus. Então, hoje foi respondido para você aí o significado do ide e fazei discípulos, para nós todos entendermos aí essa fala do Senhor Jesus a respeito do seu ide, E não somente ir, mas fazer discípulos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.